Sou diaconisa e professora do Ministério das Mulheres, e hoje enfrentamos uma das fases mais difíceis da fé cristã. As igrejas têm sido duramente atacadas e muitas não estão resistindo às ofensivas malignas que se levantam contra os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo. Satanás vem cumprindo seus planos, lançando armadilhas e ataques nas mentes do povo de Deus com o propósito de contaminá-los espiritualmente. Quando a mente é atingida, o espírito adoece e o corpo começa a sentir os efeitos desses ataques. A mente é o centro das decisões humanas. É nela que nascem as ações, as palavras e as atitudes. Por isso, quando o inimigo consegue dominar a mente de uma pessoa, ele passa a controlar todo o seu comportamento, levando-a a agir conforme sua vontade. É o poder do controle mental satânico. Os meios de comunicação, especialmente a televisão e os conteúdos nocivos da internet, têm sido instrumentos usados por Satanás para implantar sementes malignas nas mentes das pessoas. Através dessas plataformas, o inimigo dissemina pensamentos corruptos, imorais e perversos. É assim que a marca da besta começa a se enraizar na mente humana, levando muitos a se afastarem da santidade e a perderem a vida eterna. Filmes, séries, novelas, desenhos e programas de entretenimento são carregados de mensagens espiritualmente destrutivas. Cada imagem, cada som e cada palavra funcionam como dardos inflamados do maligno, penetrando na mente e no coração das pessoas. As mentiras transmitidas pela televisão infiltram-se nos lares, corrompem valores e destroem famílias inteiras. A tecnologia moderna, embora pareça inofensiva, tem sido usada como uma arma espiritual para impedir que o povo de Deus tenha a mente de Cristo. Lares que mantêm televisores ligados a todo momento se tornam ambientes espiritualmente perturbados, onde a paz desaparece e os demônios encontram espaço para agir. Casas com esse aparelho frequentemente se tornam lugares de opressão, brigas e esfriamento espiritual. A igreja precisa se levantar com coragem e renunciar a essa maldição. É tempo de santificar a mente e restaurar o altar do lar. A palavra de Deus só pode transformar verdadeiramente quando encontra uma mente limpa e livre da influência das trevas. Por isso, o cristão deve fechar as portas da mente para as obras malignas transmitidas pelos meios de comunicação. Desligue a televisão. Feche os olhos para os conteúdos impuros que o mundo oferece. Retire esse instrumento do seu lar, e então você experimentará uma nova dimensão de paz e santificação. O capacete da salvação protegerá sua mente contra o controle mental do inimigo. Essa foi a mensagem que Jesus me mandou transmitir à terra quando fui arrebatada. Ele me mostrou como o poder da televisão escraviza as mentes e impede o crescimento espiritual. Mas quando decidi obedecer à sua voz e me libertei completamente da televisão, Jesus purificou e santificou a minha mente. A partir desse momento, pude sentir a verdadeira liberdade espiritual, a pureza de pensamento e a comunhão plena com o Espírito Santo. No meu lar, sempre que eu fechava os olhos para orar, sentia uma presença muito forte ao meu redor. Meu corpo começava a tremer intensamente durante a oração. Antes de experimentar a libertação, eu não sentia verdadeiramente a presença de Jesus. Porém, constantemente ouvia uma voz que me dizia: faça um concerto. Mesmo assim, eu insistia em continuar no pecado. E era então que sentia uma presença poderosa que me lançava ao chão. Nesses momentos, eu começava a falar em línguas, e todo o meu corpo era tomado por uma força espiritual. No entanto, no dia seguinte, sempre que eu subia ao púlpito, sentia o peso da ira de Deus sobre mim. Orava em casa, clamando: Senhor, eu sinto a tua presença. Então, por que estás irado comigo? Enquanto eu orava em meu quarto, ouvi uma voz real, tão nítida quanto a de uma pessoa em carne e osso. Era como se alguém estivesse ali comigo. Aquela voz disse: estás em pecado. A tua mente é perversa. Tu és viciada na televisão e assistes a tudo o que passa. Remove a maldição do teu lar, para que eu possa operar na tua família. A presença que sentiste na igreja não era minha. Era de um espírito maligno. Ao ouvir essas palavras, fiquei profundamente abalada. Aquilo foi um choque para mim. A tristeza tomou conta do meu coração e comecei a fazer orações sinceras de arrependimento por todas as minhas maldades e rebeldias.
Eu era uma cristã rebelde. Em segredo, assistia pornografia na internet e buscava inovações sexuais para agradar ao meu marido. Curiosamente, ele não gostava de assistir esses filmes, mas eu era a devassa. Além disso, eu era completamente viciada em novelas. Os nossos olhos são um dos membros que mais exigem vigilância. Tudo o que eles veem pode gerar desejos no coração. O mal entra pelos olhos, desperta fantasias e leva as pessoas a cair em pecado. Mesmo sendo uma mulher casada, quando assistia filmes e novelas, algo estranho acontecia comigo. Ao ver aqueles atores, um desejo de luxúria nascia em meu coração. Eu queria aqueles homens e, se pudesse, deixaria meu marido para fazer sexo com eles. Meu marido gostava de assistir aos programas de televisão dos finais de semana, e neles sempre apareciam modelos e dançarinas seminuas. Aquilo também trazia uma contaminação espiritual para dentro da nossa casa. O meu marido, mesmo não sendo adepto de filmes pornográficos, sentia desejos ao ver aquelas mulheres bonitas. Quando caminhávamos juntos pelas ruas, eu percebia que ele olhava para elas, admirando suas curvas e sua aparência. Os nossos olhos são um dos membros mais vulneráveis à carne. Eles não foram feitos para olhar para qualquer direção, principalmente em lugares cheios de tentações, como o centro da cidade. Satanás percebe o pecado no olhar e trabalha nisso, e através dele, encontra uma brecha para tentar o homem ao adultério ou à fornicação. Mas foi através da televisão que todos os dias eu e meu marido pecávamos. Quantas vezes eu cometi adultério em meu coração? Quantas vezes eu pensava em minha mente fazendo sexo com um ator? Meu marido confessou que também me traiu em pensamento ao desejar outra mulher. O Senhor Jesus me corrigiu naquela noite. Ele me chamou de adúltera. Ele disse: santifica os seus olhos para que o seu coração não tenha prazer nas coisas da carne. Santifica os seus olhos para poder morar no céu. Os olhos santificados não contemplam a imoralidade, a pornografia e tudo aquilo que é inútil. Após essa correção do Senhor, decidimos retirar a televisão de nossa casa. Desde então, vivemos uma nova vida de santificação. Quando os nossos olhos foram purificados, o Senhor nos concedeu olhos espirituais. Hoje, meu esposo não se deixa mais levar pelos olhares carnais. Quando passa por mulheres sensuais nas ruas, ele desvia o olhar, sentindo repulsa pelo pecado. Na igreja, quando as mulheres sensuais se aproximavam dele, pensando que iriam seduzi-lo, ele as tratava como se fossem homens. A carne dele está morta por causa das orações. A gente não tem mais televisão, que foi uma grande barreira para o nosso crescimento espiritual. Satanás tem destruído muitas famílias através dos olhos. Os olhos de trevas condenam todo o corpo. Eu e o meu esposo temos cargos na igreja. Ele é evangelista e eu sou uma diaconisa. A gente envergonhava muito a Deus pela maneira que vivíamos em nossa casa. Depois daquela noite, eu e meu esposo nos convertemos de verdade. A mesma voz que eu ouvi na noite que marcou a minha vida, o meu esposo também ouviu. Em uma noite de campanha na minha igreja, o meu pastor chamou um missionário de outro país. Ele foi convidado a ministrar naquela noite. O Espírito Santo tocou em seu coração para ele falar de sua experiência de arrebatamento que mudou o seu ministério. Ele disse que a sua vida não foi mais a mesma. Ele ficou mais santo, passou a orar mais e cresceu espiritualmente. Ao ver seu testemunho, uma unção poderosa tomou a minha vida e do meu esposo. Voltei para minha casa e aquele desejo de ser arrebatada brotou em meu coração. Passei a fazer orações pedindo a Deus um arrebatamento de espírito. Esse era um segredo que pedi a Deus, nem meu esposo sabia. Algum tempo depois, uma mulher evangelista muito usada por Deus se aproximou de mim e, sem saber de nada, disse: permanece em constante oração, porque o desejo do teu coração será realizado. Essas palavras confirmaram o que eu já sentia no espírito. A partir dali, intensifiquei minhas orações, buscando o Senhor com mais entrega e jejum. Foram 2 anos de clamor e consagração até que, finalmente, a promessa se cumpriu. Numa madrugada, o meu esposo levantou-se para orar e juntos buscamos ao Senhor. Quando ele terminou, foi deitar-se, mas eu permaneci em oração. Enquanto orava sozinha,
uma presença gloriosa invadiu o ambiente. Um anjo apareceu a mim e, num instante, o meu espírito foi tomado do meu corpo. Ele conduziu o meu espírito até o inferno. A minha ida ao reino das trevas aconteceu naquela madrugada. O lugar não é uma gravação de filme de ficção. O inferno é tão real quanto a terra em que vivemos. Aquele lugar era tomado por sofrimento e desespero. Eu vi pessoas em prisões infernais dentro de cadeias e jaulas. Dentro das jaulas, as almas gritavam, queimando em meio às chamas. Eu vi uma mulher dentro da sua prisão. Ela ardia em fogo e, quando tentava segurar nas grades de ferro, recebia descargas elétricas tão fortes que suas mãos ficavam coladas às barras incandescentes. O seu rosto expressava uma dor indescritível. Em seguida, vi um jovem, aparentando ter cerca de 20 anos. Ele também estava preso em uma cela e o fogo começou a brotar do chão, envolvendo seus pés e subindo rapidamente até consumir todo o seu corpo. Em minutos, a sua cela foi tomada pelo fogo. O anjo disse: Esse jovem, enquanto vivia na terra, foi preso por praticar roubos. No presídio, sofreu maus tratos constantes dos guardas e dos companheiros de cela. Desesperado, não suportou mais o sofrimento e decidiu tirar a própria vida, tomando uma grande quantidade de remédios. Morreu por overdose e seu espírito desceu a este lugar. Aquele jovem gritava e pedia socorro ao anjo que estava ao meu lado. As chamas inflamavam de dentro da sua cela e consumiam o seu corpo. Logo depois, o anjo me conduziu até outra cela, a cela onde estava um homem que havia sido cristão em vida. Os ratos famintos começaram a devorar a carne daquele homem. Ele, desesperado, clamava dizendo: Eu paguei pelo meu crime na terra, não mereço estar nesse lugar sofrendo. Sim, é verdade que foste preso e cumpriste a pena imposta pela justiça humana. Contudo, jamais te arrependeste do pecado de homicídio e o teu coração permaneceu endurecido e mau diante de Deus. Estavas com pressa naquele dia e dirigias em alta velocidade. Uma jovem atravessava a rua e o teu carro a atropelou, tirando-lhe a vida. Tu foste preso e passaste alguns anos encarcerado, pagando tua dívida com os homens, mas não com Deus. Durante todo esse tempo, culpavas a moça pelo fracasso do teu ministério, sem nunca reconhecer a tua própria culpa. Dizias que aquela moça havia arruinado a tua vida, e ainda afirmavas que o diabo a havia usado para destruir o teu chamado. O teu coração duro nunca se quebrou diante do Senhor. Tu causaste imensa dor à família daquela moça, e mesmo assim jamais demonstraste arrependimento verdadeiro. De repente, chamas violentas tomaram conta da cela daquele homem, e o fogo do inferno começou a consumir o seu corpo. Mesmo assim, ele gritava dizendo: Eu não sou culpado, a culpa foi dela. Ele continuava a justificar-se, convencido de que tinha razão, e recusava-se a admitir o seu pecado. O anjo disse: Esse homem, depois de sair da prisão, ganhou muitas almas para o reino, mas nunca foi liberto da mágoa e da culpa pela morte da jovem. Cumpriu a justiça dos homens, mas não a de Deus. Se tivesse se arrependido verdadeiramente do seu pecado, o Senhor teria apagado a sua dívida e removido a culpa que o condenou. Um arrependimento sincero teria livrado a sua alma deste tormento. De que vale ter pregado e ganhado multidões, se ele perdeu a própria alma? Avisa ao povo da terra que não basta cumprir as leis dos homens, é necessário obedecer às leis de Deus. Quem transgride os mandamentos divinos e não se arrepende, acabará neste lugar de sofrimento. Aqui não há liberdade, nem regime aberto, nem semi-aberto. No inferno, o único regime é o da dor eterna. A ditadura que governa este abismo é maligna, e todos os que aqui estão permanecerão presos até o dia do julgamento final. Em seguida, o anjo me levou a outro lugar. Aqui na Jamaica é comum ver pessoas, até mesmo cristãs, usando cabelos falsos. E o anjo me mostrou uma mulher que havia sido cristã, mas estava no inferno por usar cabelo postiço. Vi muitas mulheres e até homens naquele mesmo tormento por usarem canecalon e dreadlocks. O anjo disse: Eles estão aqui porque desprezaram o cabelo natural que Deus lhes deu e escolheram usar o que pertence a Satanás. Procuraram a beleza que agrada ao mundo, mas não buscaram a beleza que vem de Deus. A verdadeira formosura é a santidade, que faz o rosto do justo resplandecer diante dos homens. Essa é a beleza que o Senhor valoriza e aceita,
uma vida pura, reta e cheia de boas obras. A beleza artificial criada pelo diabo é passageira e sem valor. Ela corrompe a pureza da alma e apaga o brilho da santidade. No inferno eu vi um monstro terrível de aparência assustadora. Sua boca e suas unhas estavam pintadas de vermelho vivo e todo o seu corpo era coberto por piercings. Ele tinha 2 brincos grandes de argola pendurados em suas orelhas e o seu olhar era maligno. O anjo disse: Este é o demônio da moda e da vaidade. Ele é quem leva à terra os seus acessórios, influenciando homens e mulheres a se enfeitarem com vaidade e orgulho, afastando-os da pureza e da humildade que Deus requer. Enquanto seguíamos, vi muitos cristãos no inferno por causa do pecado de se alegrarem com a miséria e a desgraça dos outros. O anjo me mostrou uma senhora que havia sido cristã em vida, mas agora estava em tormento. Ele disse: Essa mulher está aqui porque desejou o mal a um homem ímpio. Um dia, esse homem roubou a casa dela, e tomada pela raiva, ela proferiu todo tipo de maldição contra ele, desejando que fosse castigado e destruído. No entanto, ela nunca se arrependeu de ter amaldiçoado, e sua falta de perdão a trouxe para este lugar. Eu vi um cristão no inferno por ser invejoso. Ele estava torcendo para seu companheiro de evangelismo não conseguir o emprego dos seus sonhos. Ele não queria ver seu amigo realizar o seu sonho de ter um salário 5 vezes maior que o seu. Também vi uma mulher cristã que não conseguia ter a sua casa própria. Mas quando uma pessoa queria comprar uma casa própria, ela desejava do fundo do seu coração que as pessoas não conseguissem comprar suas casas. Ela dizia em seu coração: já que não posso ter uma casa, ela não pode ter também. A vida tem que ser justa. Eu vi uma cristã que cobiçava o marido de uma amiga do grupo de oração. Ela admirava aquele homem e desejava, no fundo da alma, que ele e a esposa se separassem para poder ficar com ele. Vi 2 moças cristãs que estavam em tormento. Elas haviam se apaixonado pelo mesmo rapaz da igreja e começaram a disputar o amor dele. O sentimento de rivalidade cresceu tanto que se tornaram inimigas. Uma delas morreu de enfermidade e a outra morreu 2 anos depois. Eu vi um rapaz cristão no inferno por se beneficiar com a derrota do outro. Ele trabalhava em uma empresa e queria ser gerente, mas o cargo já tinha um responsável. Tomado pela ambição, esse rapaz consultou uma feiticeira para conseguir o que queria. A feiticeira perguntou: até onde você está disposto a ir para alcançar seus objetivos? E ele respondeu: até onde for preciso. A feiticeira então pediu uma grande quantia de dinheiro e advertiu: o que vai acontecer te deixará triste, mas a gerência será sua. Meses depois, o gerente adoeceu gravemente e morreu de uma enfermidade que aquela feiticeira lançou sobre ele. O rapaz assumiu o cargo e ficou muito feliz, comprando uma bela casa e pensando que tudo estava bem. Porém, certo dia, enquanto estava em casa, sentiu-se mal de repente e morreu antes de chegar ao hospital. Ele era líder do grupo de jovens de sua igreja. Seu pastor e sua família pensam que ele está no céu, mas aqui está ele, neste lugar de tormento. Ele nunca confessou o pecado de feitiçaria e ambição. Viveu enganando a todos com aparência de santidade, mas o seu coração era sujo diante de Deus. Aquele local foi o último vale do inferno que andei. O anjo me trouxe para a terra, e quando estava em casa, o meu esposo ainda dormia. Essa foi a revelação do inferno que o anjo me passou. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo com a graça de Jesus venham sobre cada um de vocês. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.